Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater na meta de 110 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima terça-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Hoje temos algumas novidades importantes, né, sobre a nossa equipe, a saída aí da nossa doutora Ana Carolina Corte, novidades de mercado da bola, situação do contrato da Adidas e muito mais. Peço que me sigam também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição, principalmente lá no Facebook. Criei uma nova página aí no Facebook, onde estou falando sobre futebol de um modo geral, sobre futebol europeu, mercado da bola do futebol brasileiro de todos os clubes e muito mais, tá? O link também está aqui na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, hoje quero mandar um abraço especial para o senhor Josué Irineu, o pai do Lucas Emanuel, então a família corintiana aí, os dois acompanham o canal John do Timão. Um abraço aí, senhor Josué, um abraço para o Lucas também, vamos para cima e vai Corinthians. Situação do Rodrigo Garro, falamos no vídeo de ontem, inclusive informação antecipada do próprio Dorival Júnior, falou que o Garro já iniciou o processo de transição física, tal. E ontem, publiquei lá no Instagram, o Corinthians divulgou o vídeo do treino, eu republiquei, compartilhei lá no Instagram. Rodrigo Garro treinou com os demais companheiros. Então fez ali a parte de aquecimento e fez parte do treino com os demais companheiros, obviamente num ritmo um pouco mais controlado, acompanhado ali dos fisioterapeutas, entendendo ali a dinâmica da atividade, não são todas as atividades que ele já está participando, mas já começou a participar de algumas atividades. E cara, só de ver o Rodrigo Garro dominando a bola, levantando a cabeça, achando um passe, já dá uma esperança, uma expectativa para a equipe do Corinthians, pois temos desafios importantes, Amanhã já tem jogo da Copa do Brasil, fim de semana já tem jogo do Brasileirão, meio da semana que vem já temos o jogo da Sul-Americana, que é muito importante também, Então, assim, são situações muito decisivas para o Corinthians nesse momento, nesse período pré-mundial, pré-data FIFA, que a gente precisa pontuar o máximo possível, classificar na Copa do Brasil, buscar a classificação na Sul-Americana, para que tenhamos aí um segundo semestre bacana para o clube, um segundo semestre positivo, com competições para brigarmos por títulos, certo? Segunda novidade é sobre o Thales Magno, um jogador que vamos falar com sinceridade aqui. Ele vem irritando o torcedor corintiano pelo nível de atuação apresentado dentro de campo. A gente comentou isso recentemente. E eu até falei, cara, o Thales Magno do Campeonato Paulista não tem nada a ver com o Thales Magno que está jogando atualmente pelo Corinthians. Falei, alguma coisa aconteceu. Não sei qual é o âmbito do problema, mas existe um problema com o Thales. E o Thales deu uma entrevista e explicou qual é esse problema, qual foi esse problema, qual está sendo esse problema. O Thales teve um quadro grave de pneumonia, inclusive ele foi internado, ficou ali um tempinho na UTI, mais por precaução, mas ficou internado, teve muito problema com febre e tal. E aí ele falou, perdi peso, perdeu massa muscular, estou me recuperando, mas ainda não estou 100%. Falou sobre alguns jogos que ele jogou, que ele não estava bem, 100% ali disponível para jogar, isso e aquilo, mas que ele queria ajudar o time e tal. E aí começa a fazer um pouco de sentido. Realmente, o Thales Magno que a gente via no Paulistão, que pegava a bola, ia para cima, criava jogada, chutava no gol, fez gols de fora da área, gols importantes de fora da área. Esse jogador sumiu. Esse jogador tem que reaparecer para ajudar o Corinthians. O torcedor ficou muito impactado, muito preso à informação da renovação de empréstimo do Thales. Nossa, mas ele só queria renovar o contrato.
Renovou o empréstimo com o Corinthians, acabou, não joga mais nada. E aí, agora a versão do atleta, né, falando que era uma questão médica, né, uma questão de saúde dele, que ele ainda está se recuperando, está adquirindo novamente a massa muscular para que ele possa estar 100% e ajudar a nossa equipe. Tomara, né, que isso aconteça o mais rápido possível, e eu quero saber a opinião do torcedor corintiano. Bom, vamos falar agora sobre Ana Carolina Corti, que era aí a chefe, né, do departamento médico do Corinthians. E ela deixou o clube, né, foi demitida pelo Corinthians. Cara, são situações que aconteceram na gestão aí da Ana Carolina Corti e que a diretoria entendeu que não fazia mais sentido, que não estava mais agradando, isso e aquilo. Ok. Algumas pessoas vieram me perguntar: John, a situação do Mateuzinho foi o motivo da saída da Ana Carolina? Não. Mas foi um dos motivos, né? Foi meio que a gota d'água. Foi mais um motivo. Tivemos outras situações, tá? Outras situações no decorrer desta temporada, principalmente, que acarretaram nessa situação. Problema do Rodrigo Garro, algumas situações envolvendo o Gustavo Henrique. O Emiliano e o Ramon chegaram a falar, né, em coletivas de imprensa anteriores: a gente tem que conversar com o departamento médico, a gente nunca tem um prazo de quando que o jogador vai retornar, não tem uma conversa muito aberta. Então já era uma reclamação de Ramon Dias e Emiliano. O Dorival chegou, temos praticamente aí um mês de Dorival Júnior no Corinthians. E aí ele fala: o Mateuzinho viajou para o Uruguai, tava tranquilo, tava tudo beleza, tava liberado, foi poupado, nem jogou contra o Racing. Chegou pro jogo de domingo, ele não podia jogar. Sem treinar nem na sexta-feira e nem no sábado. Como que o cara tá liberado na quinta e tem uma lesão sem treinar sexta e sábado? O que aconteceu, né? Então, esse questionamento do Dorival foi a gota d'água, foi mais um dos problemas apresentados. Agora, né? Dai a César o que é de César. Tem muito torcedor falando também: então por isso que a situação do Palácios... Calma. Ana Carolina Corti não era responsável pelo departamento médico na época da contratação do Palácios. Então, se o Corinthians contratou o Palácios machucado, a responsabilidade não é dela, tá? Só trazendo a César o que é de César. O problema, né? O debate que existe aí sobre Ana Carolina Corti chefiando o departamento, a gente pode falar sobre o caso Mateuzinho agora, sobre Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, ok. Palácios não. Mesmo que atualmente o Palácios ainda seja um problema. Mas a responsabilidade da contratação não é dela. E mais, não é trocando só o chefe do departamento que vai melhorar toda a situação, né? O departamento é enorme. Precisamos encontrar o real problema. Precisamos entender essa situação. E vou além. O problema do Corinthians não é só no âmbito médico, né? A questão da preparação física do Corinthians, e até o Dorival colocou isso em xeque, né? Que o time tá defasado fisicamente. Não consegue ter uma sequência de jogos. Por isso também joga um jogo, aí roda o elenco, aí tem que poupar, aí tem que trocar, aí tem que fazer isso. E no meio disso tudo, essas lesões. Tá? Então, são situações que a gente vai acompanhando. Aguardamos aí o anúncio do novo profissional, né, que vai assumir aí o departamento médico do Corinthians, e a gente traz aqui a atualização para o torcedor corintiano. Bom, falando agora sobre o estacionamento da Neoquímica Arena, um problema antigo. Um contrato assinado aí pelo André Sanches em 2018 com a Índigo, e que trazia o não pagamento de aluguel para o Corinthians, caso a empresa não conseguisse atingir um valor X lá.
na temporada. Ou seja, o Corinthians está desde 2018 sem receber da Neoquímica Arena. Isso foi dito pelo Augusto Melo, tá? Falou, ó, desde de 2014 para cá, que eu saiba, nunca recebeu nada do estacionamento. Palavras do Augusto numa entrevista para o Benja. E para resolver essa situação, para trocarmos, né, a administradora do estacionamento da Neoquímica, o Corinthians tem que pagar uma multa de 14 milhões de reais, tá? Esse valor já está incluso no planejamento dessa gestão, que a ideia é o seguinte: vamos pagar a multa, vamos trocar a empresa que cuida do estacionamento e a partir disso vamos começar a lucrar com o estacionamento, que deveria estar acontecendo desde 2014. Correto? Se é o estacionamento da arena, então toda vez que tem jogo, que tem evento, que tem qualquer coisa lá, o Corinthians não recebe. O Corinthians não recebe. E vou falar pra vocês, todo santo jogo, o estacionamento está lotado. Lotado. Se você chegar ali, faltando meia hora para começar o jogo, não tem mais vaga. Se você não comprar antecipado pelo fiel torcedor, chega na hora, não tem vaga. Não tem vaga no estacionamento. Ou seja, vende. Ou seja, o estacionamento lucra. E não é barato, tá? E não é barato. Pelo fiel torcedor, quando você já compra o ingresso e vai comprar o estacionamento, é no mínimo R$80. Se você chegar na hora, é mais de R$100 o estacionamento. E o Corinthians não lucra nada, né? Então, assim, aguardamos aí essa atualização. Acredito, né, que até, sei lá, o fim de junho já tenhamos uma decisão sobre isso, né, uma resolução sobre esse caso, mas o Corinthians já encaminhou essa troca, vai efetuar o pagamento da multa para resolver e termos aí a Multipark como administradora do estacionamento, mas aí o Corinthians com um contrato que favoreça o clube, né, que a gente tenha acesso aí a esse lucro. Certo, família? Bom, quero falar aqui para vocês da GoCase, parceira do canal John do Timão, com produtos excelentes. Ó, por exemplo, essa garrafa aqui, ó, símbolo do Corinthians, você coloca o seu nome, aqui ó, Esporte Clube Corinthians Paulista. Temos muitos modelos de capinhas de celular, muitos modelos. E você vai adquirir esses produtos no site da GoCase, tem um link aqui na descrição, e vai ganhar aí um desconto com o cupom John do Timão, tá na tela para vocês aproveitarem. Capinha, você compra duas, paga apenas uma. Temos promoções aí para garrafa térmica, copo térmico, necessaire do Corinthians, mochila, um monte de coisa, um monte de produto muito bacana para você aproveitar. Lembrando que todos os produtos da GoCase do Corinthians são oficiais e licenciados. Então, você adquirindo o produto, você ajuda o Corinthians financeiramente. Tá? Então, até a GoCase ajuda o Corinthians financeiramente. Ajuda sim, né? O Corinthians tem participação no lucro, mas não tinha no estacionamento. Enfim, família. Seguindo com as novidades sobre Renato Augusto, muita gente me perguntou, mandou ontem, né, a publicação do Fluminense. Renato Augusto realmente rescindiu o contrato com o Flu, está livre no mercado, mas pelo que a gente está acompanhando, ele vai encerrar a carreira. Ele já havia informado que encerraria agora em dezembro de 2025, mas não está tendo sequência no Fluminense, isso, aquilo, tal, e aí deve ficar realmente... deve ficar sem clube, né? Deve encerrar a carreira. Pensando pelo lado torcedor, inclusive tendo base aí o pessoal que me mandou mensagem, isso e aquilo, a gente faria um contrato de produtividade com o Renato Augusto, um contrato com salário lá embaixo, bem curtinho mesmo, para que ele encerrasse a carreira aqui no Corinthians, jogasse 6 meses. Poderia ajudar o Corinthians nessa temporada. Pensando, mais uma vez, só pelo lado do torcedor, pela paixão que a gente tem pelo clube, pela gratidão ao Renato, isso e aquilo. Ok. Pensando de uma forma racional, né? Pensando no clube enquanto negócio,
que a gente pode fazer é o seguinte: teremos um mês agora parados por conta do Mundial. Marca um jogo de despedida pro Renato, pro Gil, que está de saída do Santos também. Convida o Fábio Santos, tal, mais algum outro jogador que não teve o jogo de despedida. Faz o jogo de despedida e ótimo, tá? Tá ótimo. Agradecemos muito a tudo que o Renato Augusto fez pelo nosso clube, pela tentativa de vencer mais um título aí no retorno dele, quando voltou aí do futebol chinês e tudo mais, mas infelizmente não deu, né? Não deu, por mais que ele tenha tentado, se esforçou, noites mágicas, né, com o Renato Augusto, mas infelizmente não deu. Mais uma vez, gratidão ao Renato, que tem aí uma boa sorte no próximo projeto, se for um clube, se não for, ele já colocou que tem o sonho de se tornar treinador, então tomara que tenha muito sucesso. Se tiver aí a oportunidade de comandar o Corinthians, vai ser muito bem-vindo. E é isso, família. Vamos seguir com as novidades, falando agora sobre o contrato com a Adidas. Informação do jornalista Pedro Ramiro é a seguinte: o contrato já está na mesa, já está definido. E o Corinthians solicitou ao CORE, que é o Conselho de Orientação do clube, uma reunião para que o CORE avalie o contrato com a Adidas, né, naquele passo a passo até a aprovação de um contrato. Então já solicitou a reunião com o CORE, para que o CORE avalie o contrato. Opa, beleza, vamos aprovar aqui, tal, para que o Corinthians dê sequência e realmente acerte com a Nike. Dentro do clube, né, na cúpula, já existe um consenso do acerto, né, dessa troca da Nike pela Adidas. Mas isso depende dessa aprovação do CORE, depende do trâmite burocrático dentro do clube. E o Augusto Melo, a diretoria do Corinthians, o pessoal está seguindo esse trâmite, estão seguindo o rito. Qual que é o problema? O CORE falou, beleza, vamos fazer o seguinte, essa semana a gente não tem nenhuma data, a gente não consegue fazer uma reunião essa semana. Vamos deixar para depois do dia 26, porque dia 26 tem a votação do impeachment do Augusto, depois da votação a gente vê esse contrato. Tá bom para vocês? E aí a gente volta naquele grande debate. O pessoal hoje, né, que compõe esses conselhos, essas comissões dentro do Corinthians, eles estão interessados em ajudar o clube? A finalidade deles é o bem do Corinthians? Ou para eles é só um jogo político? Ou para eles é só, não, eu faço parte desse lado, então não vou ajudar aquele lado, não vou fazer isso, não vou... Cara, não é possível. Não é possível. A Adidas está disposta, né? Agora a informação do Marco Belo é a seguinte: que na proposta que a Adidas enviou, eles estão dispostos a adiantar um grande valor para o Corinthians, como luvas, né, do contrato. Isso, obviamente, acarreta um outro debate sobre esse adiantamento, porque uma vez que você adianta o valor, quando chegar lá na frente, você não vai ter esse dinheiro. Só que hoje, se isso for bem administrado, seria uma boa para o Corinthians. Não sei ainda qual o valor que a Adidas quer adiantar, se vai adiantar, se não vai. A gente pode até debater isso em outro momento, né? Porque, por exemplo, a gente teve situações no próprio Corinthians que adiantaram cotas de TV. E aí, com o passar do tempo, chegava o ano vigente daquele contrato, você não tinha dinheiro nenhum para receber. Porque já foi adiantado há 2, 3 anos para contratar um jogador X, o jogador já até saiu do clube, já entrou na justiça contra o clube. E o dinheiro não rendeu. Agora, se hoje o Corinthians pegar um valor alto, né, e conseguir investir no clube, dar uma diminuída legal na dívida, para estabilizar o clube, né, a dívida a curto prazo, para o clube respirar financeiramente e conseguir se estabilizar, pô, aí seria um negócio sensacional. Aí seria show de bola. Mas, né, como eu disse, precisamos aguardar o trâmite burocrático.
Precisamos aguardar uma reunião com o Conselho de Orientação, uma aprovação, uma sequência disso tudo. E hoje a prioridade deles é a votação de impeachment do Augusto Melo. Certo, família? Qualquer novidade eu trago aqui para o torcedor corintiano. Seguimos acompanhando. Comentem aqui a opinião de vocês. Deixe o seu like. Vamos para cima e vai, Corinthians!